Vamos falar mais uma vez de ataque ao Renato Freitas, tá? Ah, vocês vão ver que, infelizmente, é uma coisa muito recorrente atacarem o Renato Freitas. Deve ter um mês, mais ou menos, que eu fiz um vídeo falando de ataque do Renato, ao Renato Freitas. E o Renato se posicionou com outro ataque. Uma coisa muito pesada que tá rolando. E deixa eu ler aqui e dar um contexto para vocês. Minha vida está em risco e ele não está exagerando. O Renato é uma pessoa que não falaria isso se a vida dele não estivesse em risco de verdade. Isso é muito importante pôr. Renato é um cara muito bom, entendeu? Policiais militares do Paraná invadiram uma ocupação do MST há dias atrás, agrediram, ameaçaram e disseram na frente de todos que irão matar o deputado Renato Freitas. Várias testemunhas ouviram isso. Que era justamente para o recado chegar para ele. Ele está jurado de morte. E aí ele foi procurar, né, o apoio, né, federal nessa questão. Salve, salve! Estou aqui em Brasília, na Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, com o Bruno, que é secretário responsável aqui dessa secretaria, que é vinculada, claro, ao Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silvio Almeida, e estou aqui para relatar uma série de ameaças graves que eu venho sofrendo nos últimos dias, sobretudo depois do assassinato de um policial militar na região metropolitana de Curitiba e que, infelizmente, a extrema-direita no parlamento paranaense começou a dizer que eu tenho envolvimento, que eu sou líder, porque a gente, claro, é conhecido pela luta em relação às favelas, no direito à moradia, quando acontece um crime nas áreas nobres. Não, os deputados que moram nessas áreas não são responsabilizados. Então, por que quando acontece um crime lá no fundão da periferia, o único deputado que vem da periferia, no caso eu, é responsabilizado? Isso coloca a minha vida em risco e é sobre isso que a gente está tratando aqui, né? Os mecanismos possíveis para que a gente consiga exercer o nosso mandato, mas ter a nossa vida também assegurada. É bom lembrar que Renato Freitas, deputado eleito, democraticamente eleito, é um defensor dos direitos humanos e para garantir a defesa dos direitos humanos no Estado do Paraná é fundamental que nós podemos articular, deputado, uma série de medidas que vai garantir a sua integridade física e psicológica para que o senhor consiga exercer o seu mandato, sobretudo, exercer a defesa incondicional dos direitos humanos no Estado do Paraná. E para isso, nós temos o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, que já está mobilizado para entender quais serão as melhores medidas protetivas para que o senhor consiga manter a sua militância em prol dos direitos humanos, em prol da cidadania, em prol da população. Então, conte conosco, nós estamos aqui à sua inteira disposição para que possamos achar as melhores medidas e que, sobretudo, dê fim a esse cenário de ameaças, hostilizações e que as estruturas da segurança pública possam, de fato, garantir a segurança de toda a população. Gente, uma coisa muito importante nisso daqui, que eu quero que vocês reflitam, é que o Renato tem uma militância braba. Não é de hoje que tentam calar o Renato. O Renato já foi tentado, né, caça-mandato dele. Já tentaram fazer um inferno com ele. E o fato do Renato ir em Brasília procurar proteção significa que isso é grave, tá? Não é algo simplório. O Renato efetivamente está temendo pela vida dele. Ele é um cara brabo, um dos importantes do nosso lado, e tem que ser protegido. Tem que ser lembrado que ele está com um alvo nas costas. Ele não teria feito isso daqui se esse alvo não tivesse gigantesco nas costas dele, tá? Alvo o Renato tem faz tempo, mas agora o alvo é do tamanho do mundo, porque ele está jurado pela PM, entendeu? É algo como um todo. E aí eu vou ler aqui as declarações do Renato, porque são importantes. Isso tudo porque, nas palavras do Renato, o mentiroso e irresponsável deputado Ricardo Arruda, do PL, afirmou na Assembleia que eu teria envolvimento na morte de um policial na comunidade Nova Esperança, em Campo Magro.
Essa dedução absurda foi tirada apenas pelo fato de que um dos meus assessores faz parte da coordenação do Movimento Popular por Moradia na Nova Esperança. O que o Renato falou no vídeo e o que ele está colocando aqui, gente, é que sempre que algo acontece numa comunidade, sempre que algo acontece, né, com uma população marginalizada, aqueles que tentam organizar essa população sempre passam a ser culpados daquilo. Então, houve uma morte de um policial militar, os culpados passam a ser quem? Quem organiza essa comunidade, né? O Renato, que tem ligação com ela, os líderes comunitários, entendeu? É assim, isso é modus operandi, entendeu? Isso é uma ideia de vincular sempre aquelas pessoas que estão batalhando por uma vida minimamente digna para essas pessoas, atrelar elas, né, a um crime, atrelar elas a um acontecimento ali para queimar a reputação dessas pessoas, entendeu? Porque quando um crime é cometido nas áreas nobres da cidade, há investigação e individualização da culpa. E quando acontece numa comunidade pobre, até os líderes comunitários são criminalizados. É inadmissível esse tipo de tentativa de criminalizar nosso mandato. Não é de hoje, tá? Já deve ser a quarta ou quinta grande forma de criminalização do Renato e de tentativa de acabar com o mandato dele. Hoje estive em Brasília conversando junto com o ministro dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, buscando meios para me precaver contra a covardia dos mentirosos. Pude encontrar também a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, para articular o apoio do partido nessa luta. E assim, gente, ele precisa de muito apoio. Ele precisa de muito apoio e de muita gente que dê visibilidade para tudo isso. Essa é uma postagem, gente, no Twitter, que tá com... O vídeo em si tá com 190 mil visualizações. Mas a explicação de tudo que tá acontecendo tem só 11 mil, entendeu? Ou seja, dá pra gente desprender que só 11 mil pessoas leram esse rolê, entendeu? Que ele publicou, sabe? E isso é importante, isso é um número muito baixo. É muito pouca gente tomando ciência disso. O nosso campo à esquerda é gigantesco e muito maior do que isso. E toda a esquerda né, a esquerda como um todo tem que observar o Renato, tem que garantir a segurança do Renato. E a institucionalidade vigente no Brasil tem que garantir a vida do Renato. A gente sabe que o Ratinho Júnior não vai fazer porra nenhuma com isso daqui, né? Com certeza ele não vai mandar investigar isso daqui. Com certeza ele não vai mandar o secretário de segurança pública dele, né, fazer uma devassa na polícia para tentar descobrir quem que ameaçou o Renato, né? Vocês vão ver, vai ser panos quentes isso daqui, né? Nunca vão achar quem foi lá, sendo que tem nome e sobrenome de todos os policiais que foram no acampamento, mas vai dar isso. Só que esse número aqui, gente, é muito baixo, é muito gritante. É gritante, entendeu? A quantidade de pessoas que ouviram efetivamente a mensagem aqui do Renato. Então fica a denúncia aí de que o Renato sempre teve um alvo nas costas e esse alvo está cada vez maior. Renato é um bravo, Renato é um guerreiro e o Renato não pode se tornar um mártir, tá, gente? A gente, em hipótese alguma, pode ver esse cara se tornar mártir, tá? Não pode. Mas tá aí, tá? Tá em caminho de. E ele sabe disso. E isso é o que a gente não quer. A gente quer guerreiro do nosso lado. A gente quer guerreiro vivo. A gente quer gente batalhando do nosso lado. E o Renato vai ficar vivo, tá? Vai ficar vivo. Esses covardes não vencerão. Esses fascistas não vencerão. É meio ruim falar, YouTube, curta, comenta, compartilha, né? Depois de um rolê desses, mas é isso, gente. Espalha, sabe? Espalha. Se você mora no Paraná, espalha a ameaça que o Renato tá sofrendo, sabe? A gente não pode ter mais um caso Marielle no Brasil, né? A gente não pode mais. E esses fascistas fardados, eles têm muito sangue por isso. Eles adoram isso. Isso acontece, né? Todos os anos no Brasil, todos os meses, né? Todos os meses tem algum líder comunitário sendo assassinado, né? Tem alguma pessoa que organiza, né, a classe mais oprimida aí sendo assassinado, tá?
que o Renato... que isso não aconteça com o Renato e que o Renato consiga a proteção, né, dentro da institucionalidade que é necessária para manter ele militando, para manter ele atuando e para manter ele indo para cima de quem precisa ir para cima. Valeu, Renato. Tamo juntos. E espalhem, tá, gente? Até um próximo corte aí. Tchau, tchau. Não é o tipo de corte que eu gosto de fazer, mas é o que a gente precisa fazer. Fui.